Conheça que existem as variantes linguísticas. Toda forma de expressão é uma forma social. O aluno que não fala padrão, tudo isso. Em relação a certas variedades linguísticas. Bom falante é o poliglota na própria língua. Não é aquele que fala tudo certinho em todos os momentos. É aquele... As diferenças entre norma culta e a língua coloquial, que são o tema do encontro de hoje, foram o pivô de uma controvérsia que ocupou jornais, revistas e a televisão em maio de 2011. Foi uma grita. Jornalistas acusaram o governo de recomendar um livro didático que ensinava jovens e adultos a falar errado. Um livro de português distribuído pelo Ministério da Educação para quase 500 mil de alunos defende que a maneira como as pessoas usam a língua deixe de ser classificada como certa ou errada. Nós pega o peixe. E embaixo? Embaixo, os meninos pega o peixe. O que você achou? Eu acho que tá meio estranho, porque assim, o certo seria nós pegamos o peixe. O Ministério da Educação decidiu manter nas escolas um livro didático que aceita erros de linguagem. A obra admite falhas de concordância e já foi distribuída a 500 mil de alunos. Seria preciso, então, que as escolas e faculdades ensinassem o português popular para os que foram alfabetizados pela norma culta, numa radicalização esdrúxula que esse raciocínio estimula. As variações linguísticas e as variações éticas vão formando esse novo país igualitário, que nutre orgulhosa simpatia pela ignorância. Em vez de dizer os livros, a autora Heloísa Ramos escreveu: é possível admitir que se fale os livro. Mas afinal, os livro está ou não errado? Tem errado na língua? Essa diferença e a forma de tratá-la na sala de aula estão na primeira parte do programa de hoje. Acompanhe a professora Marlene, seus alunos e o poema de Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que voz uma maquinista. Agora sim, café com pão, agora sim, voa fumaça. Escola Municipal Cassiano Ricardo. A professora Marlene partiu de um poema de Manuel Bandeira, Trem de Ferro, para trabalhar diferentes temas relacionados à língua portuguesa. Ele estava tentando falar assim, eu tô no sertão, Oricuri, ele tá falando que eu tô numa cidade que fala desse jeito. Quando me prenderam no canavial. Será então que existem muitas línguas dentro do português? Se ele for um migrante que veio lá do norte e nordeste, ao chegar aqui, ele vai fazer uso desse tipo de linguagem. E isso é errado? Não, não é? É uma variação da língua que nós devemos respeitar. Passa boi, passa boiada, passa... Manuel Bandeira, quando escreveu Trem de Ferro, não utilizou exclusivamente a norma culta da língua. Todo o tempo, ele faz uso da... variante linguística. O importante é isso, é que ele saiba, que ele tenha disposição, que ele saiba, que ele tenha conhecimento do que é correto, da linguagem culta, da linguagem dentro de uma gramática normativa, mas que ele também conheça que existem as variantes linguísticas que foram comentadas e permeadas pelo poema, mas que ele reconheça e que ele tenha respeito por ela. E que ele tenha respeito para as pessoas que também falam desta forma. E se ela foi contemplada por um poeta como Manuel Bandeira, então, quem somos nós, né? Para qualificar ou para desqualificar qualquer outra coisa. A língua é viva como uma cidade. No Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, as variantes linguísticas têm lugar de destaque. O mapa dos falares. Pai é pai, mãe é mãe, ninguém melhor do que ninguém. Ao seu voo patativo, deixa o choroso Nordeste. Canta um amargor de canha. Se a língua é um elemento constitutivo da identidade, ridicularizar a língua que alguém fala é atacar a identidade do sujeito. Filha, ficou para nós e para ti, cartão postal do poeta e dos bons ventos daqui. Um paulista não fala como um carioca. Um pernambucano não fala como um gaúcho, um baiano não fala como um catarinense, etc. Eu estou fazendo grosseiramente por estados, não é assim que é
o recorte dialetal no Brasil. A vida moderna está possibilitando as pessoas pensarem mais em si e ficarem mais tempo sozinhos. Então, meu pai trabalhava, além do bolicho que vinha... A língua também varia de geração para geração. E, portanto, os mais velhos tendem a falar uma linguagem mais conservadora que os mais jovens. A linguagem varia de grupo social para grupo social. Então, eu tenho a norma culta, que é aquela empregada dos jornais, etc. Mas eu tenho as variedades populares de fala. A língua varia também de situação de comunicação para situação de comunicação. Veja, é diferente a minha conversa no bar com os meus amigos, onde eu me permito certas brincadeiras, eu me permito usar uma linguagem mais relaxada, tal, da minha linguagem como professor em sala de aula. Sexta-feira dando rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará o cheiro de fogueira. Eu não estou recusando a norma culta, mas eu estou dizendo que a prescrição dos gramáticos não pode ser artificial, não pode estar desconectada da língua culta, real, falada no dia a dia. Tem sabor de mar, pode ser discreta e inclina da dor, mulher da predileta, calada ela vê. Língua errada do povo, língua certa do povo, porque o povo é que fala gostoso o português do Brasil. Os versos citados por Fiorin são do poema Evocação do Recife, também de Manuel Bandeira. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque é ele que fala gostoso o português do Brasil. O filho vira filhinho e o pai, paizinho. Eu trouxe para vocês, nesta tarde, um texto que foi uma produção de texto feita por um dos colegas desta classe. O texto, ao escrever, ele cometeu algumas incorreções. Eu tenho a impressão que, ao olhar, vocês já estão observando isso, não é? Nós já podemos verificar algumas palavrinhas que estão dispostas de uma maneira, ortograficamente falando, errada. A produção de texto de todas as quintas séries, eu selecionei algumas delas, distribuí para o grupo de alunos. Cada grupo fez a edição do texto de um colega. Além de eles lerem um trabalho de um outro colega, eles puderam corrigir e se sentiram também capazes. Eu sou capaz de corrigir alguma coisa que não seja minha. Saí do trem ansioso. Esse ansioso está correto? Não. Não, né, gente? Qual é a maneira correta de escrever? Com S? Muito bem. E quando você olha com um trabalho de um coleguinha, de uma outra pessoa, ele passa a ser feito com mais atenção. Primeiro, porque você quer conhecer a história. Segundo, porque você encontra palavrinhas que são desconhecidas para você ou não. Eu vou ler o texto, o homem e o trem, o errado, o antes. E depois o Jonathan vai ler o depois. Foi um dia que o homem estava na estação esperando o trem passar. Vê os pássaros contando e se apaixa. O maquinista pergunta, é linda a paisagem. Aí aqui ela escreveu linda com M, de repente junto, e agora o Jonathan vai ler o depois, como ficou. O homem e o trem. Um dia, o homem estava na estação esperando o trem passar. De repente, chega a sua locomotiva. O rapaz entra e fica impressionado. Olha a paisagem. Você vai escrever a palavra correta. Na verdade, escrito e oral constitui um contínuo que vai do mais oral, se nós pudéssemos dizer assim, que é a conversa espontânea, passando por aquilo que é oral, mas um pouco menos oral. Por exemplo, uma aula, uma conferência, um sermão. Nós temos aquilo que é francamente escrito, o texto jornalístico, o texto acadêmico, por exemplo, um ensaio, onde eu não tenho interferências da oralidade, mas eu tenho aquilo que é escrito, mas tem elementos de oralidade, o e-mail, por exemplo. Hoje eu tenho visto críticas muito severas ao internetês. Vai acabar com a linguagem. Será mesmo que a internet coloca em risco a nossa língua? Eles escrevem abreviadamente, mas isso é a característica da instantaneidade do oral presente na escrita. Porque às vezes em prova a gente nem percebe e já está escrevendo tudo abreviado.
Você a gente abrevia com VC, porque, PQ. Deixa os acentos de lado e coloca uma letra para dar uma sonoridade parecida. Tem aquele beleza, que todo mundo abrevia também. O que é notável é você se debruçar sobre as abreviaturas. Por que BLZ dá a ideia de beleza? Isso me remete à origem da escrita alfabética. Quando a escrita alfabética aparece entre os fenícios e depois em outras línguas semíticas, não havia vogais. As vogais são desnecessárias nas línguas semíticas, dado o fato de um fenômeno que se chama alternância vocálica. As vogais são colocadas conforme a classe de palavra, o radical, etc. Então, elas são muito previsíveis. Então, não precisa de vogal. Quando um menino escreve beleza, ele tem a intuição linguística que presidiu a primeira intuição da escrita alfabética. Eu abrevio com consoante. Veja, isso é notável. Não é uma coisa para eu pôr a mão na cabeça dizendo acabou o mundo. Não, isso é o que estava na base de todas as intuições que presidiram ao aparecimento da escrita alfabética e são renovados pelos nossos jovens. E é o processo da linguagem, a língua é viva, ela vai se modificar, a internet vai influenciar. Não tem como, ela é uma mídia muito forte que vai influenciar na linguagem, do mesmo jeito que a TV e que a rádio também já influenciaram, né? O que não pode é empobrecer. Ele tem que ser usado sem esquecer da outra. Não podemos esquecer a norma padrão, a norma formal, por conta do internetês. Fazer uma pesquisa Isso, a pesquisa da biografia. Então agora nós vamos chamar o Gabriel. Os sapos engolem mosquitos. Ninguém passa na estrada. É claro que eles precisam ser bem alfabetizados. É claro que precisa ter um ensino bom de português. Mas a internet não vai acabar com a língua. Passaram, os que ainda vivem e os que já morreram. O que determina o que é errado, o que é certo, etc., é o gênero que eu estou utilizando. É o gênero que determina o que vai ser a correção, o tipo de língua que eu vou usar. Os poucos versos que aí vão, em lugar de outros aqui os ponho. Tu que me lês, deixa do teu sonho imaginar como serão. Esse é o trabalho grande e único da escola. É ensinar o aluno a produzir textos e a ler textos. Coloquei na lousa, na última aula. Fizemos uma viagem pela poesia através do poema Trem de Ferro. Escreva com suas palavras o que esse estudo lhe permitiu aprender sobre a poesia. O que um professor faz, no fundo, é abrir os horizontes do seu estudante para a grandiosidade da experiência humana, tornando mais humano. Nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar. Nas ondas da praia, quem vai me beijar? Quero estrela d'alva, rainha do mar. Quero ser feliz nas ondas do mar, quero esquecer tudo, quero descansar. Alguma pergunta? Parece que quem se indignou com o texto da professora Heloísa Ramos não assistiu aos programas do curso de pedagogia. Depois do intervalo, mais detalhes sobre a controvérsia em torno do livro Por uma Vida Melhor e as opiniões de linguistas e educadores. De volta à oposição entre norma culta e variedades linguísticas. Para começar, vamos ler o que escreveu a professora Heloísa. Os livros ilustrados mais interessantes estão emprestados. Você pode estar se perguntando, mas eu posso falar os livros? Claro que pode, mas fique atento, porque dependendo da situação, você corre o risco de ser vítima de preconceito linguístico. Muita gente diz o que se deve e o que não se deve falar e escrever, tomando as regras estabelecidas para a norma culta como padrão de correção de todas as formas linguísticas. O falante, portanto, tem de ser capaz de usar a variante adequada da língua para cada ocasião. Em meio à grita nos meios de comunicação, poucos foram ao texto do livro Por uma Vida Melhor. Hoje nós vamos ouvir a opinião do linguista José Luiz Fiorin, da Faculdade... Aqui na Universp TV, o jornalista Ederson Graneto conversou com quem entende do assunto. No seu entender, esse livro ensina coisas erradas? Não, esse livro não ensina o erro de português. Vamos deixar claro uma coisa para evitar qualquer ambiguidade sobre a questão. Não existe nenhum linguista
que defenda que no ensino não se deve ensinar a norma culta da língua. Tá. E, no caso desse livro, eu tenho a impressão que muitas pessoas que estão criticando não leram o livro, não leram o capítulo, porque o capítulo se destina exatamente a ensinar o aluno a tomar um texto que não está escrito na norma culta da língua e a reescrevê-lo utilizando a norma culta da língua. Agora, uma coisa interessante também é as pessoas pensarem que a fala popular não está submetida a regras. Ela está submetida a regras. Não existe nenhuma produção linguística que não esteja submetida a regras muito coercitivas. Vamos pegar o caso da não concordância nominal na fala popular, que é o que está gerando essa confusão. As pessoas dizem, os livros ou os meu livro, mas onde que eu tenho que marcar o plural? No primeiro elemento determinante. Eu não posso dizer o meu livros. Existe uma regra absolutamente coercitiva do lugar onde se marca o plural na língua. Veja, por exemplo, numa língua como o francês, se eu tomo a ortografia do francês, eu vou verificar que no francês mais antigo havia uma concordância nominal como existe no português. Você diz les livres. Assim. Ora, mas se eu vou pronunciar o francês hoje, eu vejo que ela desapareceu, essa concordância. Você diz le livre. Bom, então... Mas isso na norma culta lá? Na norma culta. Isso significa que a língua muda. A norma é variável. Então, isso não significa aceitar tudo. Isso significa olhar para os fatos da língua de uma maneira científica e verificar as mudanças que vão acontecendo e verificar a variação. Quando nós falamos que a escola deve aproveitar, e é isso que esse livro diz, cara, reconhecer, respeitar, não haver discriminação de natureza linguística, não taxar um menino ou uma menina, um jovem, porque ele vem falando errado, trazendo exatamente formas de se expressar da sua localidade ou do seu meio social, ele não pode ser inibido em torno da não expressão. E, portanto, trabalhando essas circunstâncias todas que se apresentam no meio da escola, que são as mesmas circunstâncias que acontecem na rua, nas baladas, na linguagem do computador, ou alguém pode condenar ou desconhecer que uma parte grande da comunicação em alta velocidade de crianças e jovens hoje se dá, inclusive, em torno de uma língua escrita que, frequentemente, nós nem conseguimos reconhecer. Tamanhas são as abreviações, palavras inventadas, quer dizer, isso é norma culta? E as pessoas e crianças vão ser condenadas para isso? Não. O que nós pensamos, e aí concordo integralmente com a postura dessa autora e até daqueles que integraram a comissão que selecionou essa obra, entendendo como importante uma contribuição para a educação brasileira, é dizer que toda forma de expressão é uma forma social. Porque a ideia dessas alterações todas que nós estamos assistindo é que você não exclua o seu aluno que não fala padrão culto do ensino. Não vá logo dizendo, você fala errado, teu pai fala errado, todo mundo fala errado, porque aí você quebrou a relação entre o professor e o aluno. É um cuidado de incorporar É isso que ela chama aí de preconceito linguístico? O preconceito seria, você fala tudo errado, você não sabe a gramática. O que, do ponto de vista científico, é engraçadíssimo, porque ninguém consegue falar se ele não tem uma gramática. Ele tem uma gramática, ou seja, uma estruturação das palavras, na sua articulação, dentro da sentença, etc, etc. É impossível falar se você não tem uma gramática. Agora, a gramática da modalidade popular, que do ponto de vista científico é mais avançada do que a gramática da norma culta, por causa do controle do ensino, ela tem que naturalmente ralentar um pouco a sua mudança, mas de todo modo são gramáticas que convivem na cabeça do aluno. Então ele tem que, a escola não quer excluir o aluno. Perguntar para uma pessoa, você pode falar os livros? Essa pergunta está errada, porque as pessoas estão falando assim. Entendi. Já estão falando assim. Só que isso não está de acordo com o padrão. Então, isso também foi muito explorado por causa desse pode aí.
de um lado. O outro problema que esse texto de fato traz é designar a variedade popular como norma popular. Isso trouxe um certo ruído. Ela chama aqui de norma popular. Não é uma norma, né? Não, porque entre nós, do ponto de vista científico... Não é norma. Porque é alguma coisa normativo entre as pessoas que não têm escolaridade. Mas veja bem, é melhor preservar o uso de norma só para o padrão culto. Evita ruído, evita confusão. Então, existe o padrão culto, que é a língua do Estado, que a escola ensina. Que tem que ensinar, o papel dela é ensinar. Tem, sem dúvida nenhuma, porque é essa variedade linguística que promove o cidadão. Então, ele vai falar melhor, ele vai ser mais claro, vai ser mais expressivo e ele vai ser mais aceito fora do seu meio, do meio em que ele convive. Para aprofundar ainda mais a questão, a Univesp TV procurou outro linguista, o professor da Unicamp, Círio Pocente. Ele vai falar de como a escola pode lidar com as variedades linguísticas e do preconceito linguístico, ao qual Heloísa Ramos também se referiu em seu texto. A escola, uma das tarefas dela é ensinar para o aluno a norma culta da língua portuguesa, né? Agora, o que acontece se a escola simplesmente despreza todas as variedades linguísticas de seus alunos, né? A escola é o lugar em que a gente tem ou adquire familiaridade com a escrita. Ora, o que é ruim, eu acho, em a escola desprezar, ou desvalorizar, ou não considerar, ou taxar como errada as variedades erradas, as variedades não padrões, a meu ver, ela cria com isso dois problemas. Primeiro, ela perde uma excelente ocasião de ensinar os alunos a analisar dados, isto é, a ter uma atitude científica, analítica, de observação minuciosa diante dos dados. Aprender a classificar. Aprender a dizer, por exemplo, que aquilo que se chama de erro, vamos manter o termo para a gente se entender mais facilmente, é um erro que só acontece em certos lugares da língua. Isso é, ninguém erra em qualquer lugar, só se erra, entre aspas, nos lugares que a língua diz que você pode errar, ou diz que alguém pode errar. Por exemplo, você diz falar em vez de falar, isso é, você tira o R dos infinitivos, mas não tira o R de qualquer lugar. E segundo, você esquece que grande parte da língua que o aluno aprenderia na escola, ele já sabe. Porque, na verdade, aquilo que é correto num texto problemático está muito mais próximo do correto do que do errado, da totalidade correta do errado. Você pega um texto com numerosos erros de grafia, mesmo assim os acertos são mais numerosos do que os erros. Não, professor, então esse preconceito em relação a essas outras variantes linguísticas é o que a gente chama de preconceito linguístico, né? Veja, o preconceito tem a ver com, digamos, com certo tipo de atitude que uma sociedade desenvolve ou mantém, etc., em relação a certas variedades linguísticas. Por exemplo, dizer que elas são feias ou que são erradas ou que elas não servem para pensar. Essa é talvez uma das coisas mais graves que se tem dito sobre as variedades populares ou as variedades faladas. Que elas não serviriam para a comunicação, que falando desse jeito as pessoas não se entendem ou não se entenderiam e que elas não são claras. Ora, isso digamos, é um preconceito na medida do seguinte, que significa dizer que a variedade que essas pessoas falam e cultivam seria a única que é boa para pensar, para ter clareza, etc., enquanto que as outras seriam obscuras ou através delas a gente pensaria mal. O que é um equívoco absolutamente brutal, porque a história da humanidade já mostrou em diversos campos, na ciência, na filosofia, por exemplo, que se pode ser claro em qualquer língua e, portanto, em qualquer variedade linguística no interior da língua, que se pode filosofar, fazer literatura, etc., etc., em qualquer uma das variedades.